Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez estamos aqui, né? É o terceiro encontro já do nosso ciclo de debates em estudos organizacionais. Hoje a gente vai ter a palestra do professor David, mas antes de começar, eu vou fazer aqueles avisos que vocês já conhecem. Como chegou ao e-mail de vocês, para ter direito ao certificado, você tem que participar de 80% das palestras. Então, você pode perder só uma das palestras, né? Uma das 5. Se já perdeu alguma das primeiras, ou a primeira ou a segunda, então não pode perder mais. A lista de chamada. A gente está passando sempre ao final das apresentações dos professores, lista de chamada. Pede para vocês assinarem o nome no chat. Então, só para ficarem atentos para colocarem o nome no chat, né? Mas acho que todo mundo já está ciente desses avisos, mas de toda forma é sempre bom reforçar. Hoje a gente vai ter o professor David Franco, que é o professor do Instituto Federal de Minas Gerais, do IFMG, do campus de Ribeirão das Neves, né? David, ele é doutor pela UFMG e ele também é pesquisador do grupo NECTRAMA, assim como as duas outras professoras das palestras anteriores. Então, eu vou convidar o David agora para se apresentar um pouquinho e para a gente começar a discussão de hoje sobre as potencialidades e as amarras das plataformas digitais, né, e da uberização do trabalho. Boa tarde, David. Olá, Aline, tudo bem? Tudo bom? Pode ficar à vontade, pode se apresentar na hora que você quiser. Boa tarde a todas e todos. Aline, muito obrigado pelo convite. É um prazer Eu que enorme estar agradeço. aqui. Então, o prazer é nosso. Estar aqui com você, com o pessoal aí da UFPE e com os demais ouvintes e telespectadores que se fala. Não sei, essa coisa de YouTube ainda é muito nova para mim. Pois então, como a Aline apresentou, eu sou o David. Vou agora não passar minha apresentação, porque minha apresentação pessoal, ao longo da minha exposição, eu vou fazer essa exposição também, relatando um pouquinho da minha trajetória com a administração, tá ok? Certo. A hora que você quiser, David, pode falar que a gente coloca a apresentação. E Pode pôr, por pode favor, colocar? pode, Então tá. Então eu pode. vou me retirar e David é com você. Lembrando que vocês podem ir mandando perguntas ao longo da fala do professor David e também ao final da fala podem mandar seus questionamentos que a gente responde. Aquele mesmo esquema. David fala e a gente continua. Pronto, até daqui a pouco, David. Vou colocar a sua Até. apresentação, certo? Certo, obrigado. Bom, imagino que agora já está começando a aparecer minha apresentação aí para vocês. Então, o título da palestra que eu trouxe hoje é As Amarras da Administração, entre o potencial das plataformas digitais e a uberização do trabalho. A minha fala vai durar mais ou menos em torno de 1 hora, depois eu quero deixar o tempo aberto para caso haja perguntas, dúvidas, para a gente poder dialogar um pouquinho mais. A apresentação, ela está dividida em 3 partes. No início, a discussão sobre a administração, onde eu relato um pouquinho da minha experiência, os limitantes da administração, ou as amarras, né? E a administração enquanto prática sócio-histórica e política. Depois partimos para as plataformas digitais, onde eu dou um breve panorama sobre o alcance das plataformas hoje, o potencial delas para o consumo sustentável e melhoria da qualidade de vida, né? O trabalho que fica nos bastidores das plataformas e os efeitos sociais contemporâneos delas na realidade atual. E, por fim, na terceira parte, sobre a valorização do trabalho, né, mostrando como as plataformas intermediadoras de trabalho, né, acumulam valor, como é a gestão da força de trabalho uberizada, né, e o entendimento de que a uberização é o reflexo do atual estágio do capitalismo contemporâneo e da administração que está situada nesse contexto. David, deixa eu só te interromper um minutinho, porque a tua apresentação ela não tá passando. Eu não sei se tu tentou passar, mas ela não tá passando. Ok, eu Ela tá posso. a tela do PowerPoint.
Ok, deixa eu tentar arrumar aqui. Foi aí, Aline? Ela tá aí na tela do PowerPoint. Problemas técnicos. É normal. Acontece nas melhores lives. Se você quiser, eu posso compartilhar. Pode. Pronto, então deixa eu só dar um F5 na minha. E aí eu compartilho. Para você, você vai me falando passo a passo e eu vou passando. Tudo bem. Embora, se a gente pudesse tentar fazer mais um teste, Ah, então vamos fazer. desculpa aí, gente, mas é porque eu acho que eu programei para não aparecer tudo de uma vez só nos slides. Ah, tinha aparecido agora. Sem problemas, vamos lá, olha. Como tá aí agora, Aline? Tá a tela do PowerPoint. Talvez haja um leve atraso na apresentação, não? Não sei te dizer. Você conseguiu colocar ela em tela cheia? Sim. É, porque aqui pra gente não aparece. Então pode compartilhar do seu computador, que eu acho que deve ir mais rápido. Pronto, então eu vou compartilhar do meu, vou me tirar e aí você pode ir falando passo a passo que a gente vai passando. Tá bom. Perfeito, Aline. Então já pode pular da agenda para o próximo slide. Isso. Perfeito. Então eu queria expor um pouquinho e rapidamente da minha trajetória com vocês, porque eu sou graduado em administração, tenho mestrado em administração e acabei de concluir o doutorado em administração. Então, podem apostar que eu gosto muito de administração, eu sou apaixonado pela administração. E justamente por gostar tanto da administração, é que atualmente eu tenho tantas críticas da forma como ela é operacionada na realidade, né? Então, ao longo da minha graduação, né, foram 5 anos de faculdade no período noturno, lá na UFJF, Federal de Juiz de Fora, né, fui um graduando e um estagiário na maior parte do tempo, né, e infelizmente ao longo do meu período de graduando eu não tive muito contato com teorias que de certa forma criticassem ou apontassem os limites ou trouxesse uma análise mais crítica em relação à forma como a administração está situada na realidade atual, né? Então, eu ficava preso numa lógica de que era preciso me qualificar, conseguir mais estágio, fazer intercâmbio, poder, assim que formar, ter um bom emprego, subir na carreira, ganhar mais, né? Seguir os preceitos, né? De aumento de produtividade constante, né? De produzir mais e fazer com que as pessoas que tivessem na minha equipe também produzissem mais, né? Numa lógica em que o mérito, né, é consagrado pela carreira e pelo dinheiro que você consegue fazer a partir daí, né? Contudo, sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha, embora imerso numa lógica que não me estimulava muito a pensar além do que era a realidade das empresas, principalmente das grandes empresas, que na época me encheu os olhos, né? Paralelamente, no finalzinho da graduação, eu tive uma bolsa de pesquisa, né? Comecei a me interessar mais e pensei, poxa, seria bacana tentar um mestrado, seguir uma carreira como professor, pesquisador, mas ainda sem muita segurança de que pudesse dar certo, né? Por um acaso, um esforço, uma sorte, né? Por um improviso, eu fui aprovado no mestrado da UFMG, né? No mesmo período que ainda estava tentando vários processos de trainee, né? De grandes empresas. E ao longo do mestrado, foi que de fato eu consegui ter uma imersão, né, na academia, poder parar, refletir tudo aquilo que eu fazia, o que eu pensava, né, os rumos
da administração e comecei a pesquisar no campo de gestão de pessoas e comportamento organizacional, e o meu mestrado foi com jovens trabalhadores, enquanto objeto de pesquisa, né? E com os jovens trabalhadores, que eram também jovens aprendizes de grandes empresas, eu pude expandir a minha percepção do ambiente onde a gestão está situada, né? Usualmente, os estudos em comportamento organizacional busca compreender como os sujeitos, né, os trabalhadores, atuam, suas atitudes, seus pensamentos, suas predisposições de ação, para poder conhecer esse comportamento e, de certa forma, direcioná-los ou manipular os seus comportamentos para o aumento da produtividade, né? Para a melhoria dos resultados organizacionais. Até porque, né, na gestão de pessoas, usualmente os estudos só têm validade quando consegue se comprovar que isso traz resultados para a empresa. Né? Então, quando se fala em gestão da diversidade, quando se fala em melhoria da qualidade de vida do trabalho, né, quando se fala em aumento da capacitação, integração da equipe, sempre tem que se provar que isso traz retornos em termos financeiros para a empresa. Então, nesse sentido, se caso não... Fica subentendido que caso não traga esse retorno financeiro almejado, essas iniciativas não têm valor. Então, elas não servem, né? E pesquisando o público de jovens trabalhadores, eu fiz 2 vezes pesquisas de campo, com entrevistas, né? E, de certa forma, essa realidade me chocou um pouco, porque não estava tão próximo, porque o público de jovens aprendizes são usualmente de jovens pobres ou de situação de vulnerabilidade social, que por uma política governamental são inseridos em grandes empresas para poder ter, assim, uma melhor inserção no mercado de trabalho, né? Sabe-se que o público jovem tem maior dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho formal, né? Então, nesse sentido, essa política pública ajuda jovens em situação de vulnerabilidade social ou jovens de baixa renda a poder ingressar no mercado de trabalho em grandes empresas, como grandes bancos, grandes empresas de engenharia, empreiteiras, dentre outros, né? E o que me chamava a atenção? Principalmente a resignação desses jovens que estavam numa situação, né, social, né, desfavorável, né, e ainda assim aceitava toda a lógica que eles viviam nas empresas onde trabalhavam para poder ter ascensão na carreira. Então, por exemplo, eu perguntava para muitos desses jovens, né, muitos deles pobres e negros, se eles eram a favor as cotas para entrada nas universidades, né? E me surpreendeu que a maioria deles se posicionaram como contra as cotas, né? E como argumentos, vinha principalmente aquela situação de não quererem se fazer parecer vítimas, né? Ou então demonstrarem que eles são tão capazes quanto os outros, quanto os que estudaram em escolas particulares, por exemplo, né? Então, eles não queriam se sentir inferiorizados. Então, a maioria se posicionou contra qualquer tipo de cota. Alguns falaram, olha, eu sou a favor a cota por renda, mas sou contra a cota por critério racial, né? Lembrando que raça é um conceito aí sociológico, não biológico, né? Em outra etapa da entrevista, eu perguntava, quais são os seus objetivos daqui para frente? Quais são os seus sonhos? Né? Grande parte disso, olha, eu quero ter uma graduação, formar na faculdade, né? Conseguir um bom emprego, né? Constituir família. E eu perguntava, mas que dificuldades você acha que vai ter para alcançar esses seus objetivos? E, para minha surpresa, a maior parte também dizia assim, dificuldade que eu vou ter é pagar a faculdade, né? Porque pagar a faculdade hoje em dia é muito difícil, é muito caro. Então, essa é a principal dificuldade que eu vejo hoje em dia. Então, reflitam comigo. São jovens, grande parte baixa renda, né? Parece um pouco pejorativo, mas é assim que se, né? Dizendo as palavras pelos nomes, maior parte deles negros, são contra as cotas, mas quando eu pergunto para eles que dificuldade que eles terão na vida deles, eles me respondem pagar a faculdade. Né? Se trata de um sonho, né, a dificuldade poderia ser passar numa universidade federal, passar na UFMG, ou passar na UFPE. Né? Então, por que eles me respondem pagar a faculdade? O que é dificuldade para a gente? Dificuldade é aquilo que está ao nosso alcance, mas se mostra como difícil.
né? Para muitos desses jovens, né, a faculdade ou a federal, a Universidade Federal, não era uma dificuldade, era simplesmente uma impossibilidade. Eles não se enxergavam nesse espaço. Então, o que era a dificuldade palpável, né, que se adequava à sua realidade, era conseguir pegar um FIES ou pegar um ProUni, né, e poder fazer uma faculdade particular, né? Então, percebam, eles se mostram cooptados por uma ideologia que, de certa forma, prejudica a própria ascensão deles, né? Em outra etapa da entrevista, eu pesquisava sobre a percepção de justiça no trabalho, né? E a maior parte dizia que o trabalho era justo, que era certo, que era ok. Mas quando ia se aprofundando, a gente percebia diversas situações vexatórias, desvio de função, como um jovem de um setor bancário, né, que em vez de estar fazendo atividades administrativas, estava limpando as folhas das plantas do banco, ou carregando computadores para o arquivo morto, sem EPIs, né, e não considerava isso como injusto, porque afinal ele estava ali na base daquela pirâmide e já tinha que estar dando graças de poder ter essa experiência no ambiente bancário, né? Então, aceitava-se, tolerava-se essas situações que eu considerava como injustas, mas que para eles eram normalizada, naturalizada, né? E essas questões foram me incomodando. Poxa, eu estou pesquisando nesses jovens e eu tenho que saber como torná-los mais produtivos, apesar de toda essa situação, de toda essa violência simbólica, eu tenho que, os meus estudos contribuírem para eles darem maiores resultados para as empresas, né? E a situação de vida dele, né? E o que ele está abrindo mão para poder trabalhar, estudar, né? Perder parte da adolescência, né? Ou de atividades culturais para poder se inserir precocemente no mercado de trabalho, porque se não for assim, eles estariam fadados ao que se diz de insucesso. Então, isso me instigou, né? E no doutorado, pensei, eu não posso normalizar isso mais, eu quero ir para uma linha de pesquisa mais crítica, quero entender a administração, mas não só como melhorar a produtividade, mas sim como se dá essa administração, quais são suas dimensões políticas, sociais, econômicas, para fazer com que as coisas sejam do jeito que são, né? Então, o meu caminho rumo aos estudos críticos foi um caminho gradual, lento, né, mais lento do que eu gostaria, mas aos poucos, hoje eu penso que eu entendo pelo menos um pouquinho dessa realidade complexa, né, no qual a administração está situada. Pode passar para o próximo slide, Aline, por favor. Então, que limites da administração eu pude ir conhecendo, entendendo melhor ao longo do tempo, né? Primeiro, a administração não é só técnica, né? Pelo contrário, né, a técnica é uma parte muito pequena da administração, porque uma vez a técnica feita, implementá-la, compreender os seus efeitos, como que ela afeta a qualidade de vida, de fato, das pessoas, né, positivamente ou negativamente, né? Então, quando a gente pega os manuais de teoria geral da administração, muitas vezes se enxerga a administração num ambiente harmônico de uma organização em que um grupo de pessoas tem um objetivo comum, né, e atua para isso. Nada mais longe da realidade, né? Primeiro, a administração não nasce com Taylor, né, no início do século XX, com a obra Administração Científica, publicada aí em 1905, 1906, e outras obras como do Henry Fayol e do Ford. Né? A administração existe desde quando, né, o ser social, né, o ser humano passou a viver em sociedade e passou a ter que administrar os seus recursos, né, recursos materiais e recursos humanos, né, para atingir determinados objetivos. Né? E o que impedia a administração de poder trazer o potencial de melhoria da nossa qualidade de vida? Porque, afinal, se a gente administra os recursos, é para melhor proveito deles, podermos nos apropriar, né, e poder ter coisas positivas a partir dessa gestão, né? E o que né, amarrava a administração para poder seguir nesse intuito de trazer maior qualidade de vida para as pessoas, né? Então, eu cito aqui alguns exemplos, né? Governos absolutistas, né? Algumas doutrinas religiosas que, de certa forma, impedia o avanço de conquistas sociais para toda a sociedade, já que diversas doutrinas religiosas ao longo do tempo
justificavam a hierarquização social, né, de quem deveria ser, né, o monarca, a nobreza, os trabalhadores, comerciantes, os servos ou escravos, né? Então, aí já passa para o próximo: escravidão, servidão, cárcere, né? Como que a administração pode se reverter em qualidade de vida, sendo que se está se administrando a partir de uma obra, a partir de uma mão de obra ou de uma força de trabalho escravizada ou encarcerada, né? E isso, ao longo do tempo, se fez muito presente. Por isso, me incomoda muitas vezes visões nostalgistas que dizem: olha como o mundo está hoje, bom era antigamente, ou hoje há uma grande inversão de valores. Claro, há muitos problemas a serem criticados na atualidade, mas há, de fato, algum período no passado em que houve esse mar de rosas? Você pode me dizer que há 100 anos atrás as pessoas eram mais cordiais, as relações eram menos superficiais, havia maior respeito das crianças aos pais, havia maior respeito social. Mas eu te pergunto, ok, mas para quem? Todos podiam usufruir desse respeito, dessa boa convivência social, né? E quanto às pessoas escravizadas, né? Pessoas negras, pessoas homossexuais, né? Pessoas que fogem do padrão imposto ao longo do tempo pela sociedade. Será que elas gozavam do mesmo respeito? E atualmente, então, principalmente, a gente tem que a administração é limitada pela necessidade de retorno econômico. Muito se fala de criatividade, de inovação, né, como elementos necessários para o sucesso das organizações, para a melhoria da forma como vivemos em sociedade, né? Mas será mesmo que toda criatividade é estimulada? Qualquer criatividade, criatividade artística, criatividade para o desenvolvimento das potencialidades humanas, né? Ou apenas aquela criatividade, aquela inovação que se reverte em dinheiro? Que eu saiba, Leonardo da Vinci não morreu rico, né? Era um grande pintor, um grande inventor, né? Grandes cientistas como Albert Einstein, que eu saiba, não ficou milionário pelas grandes descobertas que ele fez, né? E muitas vezes tendemos a achar que é o dinheiro que estimula a criação, ou que é apenas a competitividade que faz com que grandes feitos sejam realizados, né? Nada mais errado. Talvez esses sejam os fatores predominantes na atualidade, né? Mas grande parte da criação que temos hoje em dia é limitada pelo retorno econômico que se traz para isso, né? Então, pode passar para o próximo slide, Aline, por favor. Então, a administração enquanto um campo político histórico, né, ocorre desde que, né, o ser humano passou a viver em sociedade, desde as pirâmides do Egito, a partir de uma gestão pautada no trabalho escravo para construir pirâmides. E olha a notícia que eu trouxe ali. Pesquisadores afirmam que grande pirâmide do Egito é torta, aquela 4 centímetros pendentes para um lado. Pensei, né, falta de gestão, de planejamento, né? E olha com a tecnologia que se tinha só de se ter uma imensa pirâmide, que para as tecnologias que temos na atualidade já é super difícil. Alguns dizem que não seria possível construir com blocos concretos, tal como é a pirâmide do Egito, né? A arquitetura de Londres em 1600 já era uma arquitetura deslumbrante, né? Trouxe ali uma figura de Machu Picchu, né, ali no Peru, né? Construída aí no século XV, né, as grandes indústrias, no período aí de Revolução Industrial, com crianças trabalhando, até a indústria 4.0. Por que eu trouxe essa situação? Em todas essas etapas, essas obras, nesses períodos históricos, havia gestão, havia administração, mas com muitas amarras que permanecem até hoje, seja o trabalho escravo, seja em governos absolutistas, com servos, nobrezas, né, a classe que trabalha, a classe que goza dos frutos do trabalho, né? Não sei muito bem como foi a construção das obras, né, arquitetônicas aí de Machu Picchu, mas imagino que tenha tido muita gestão aí também, né, nas fábricas, né, aí do século 18, 19, né, com emprego de mão de obra infantil, com péssimas condições de trabalho, com certeza havia gestão, né? E quando a gente discute qualquer problema social que encontramos,
a resposta sempre poderá ser, é um problema de cultura, ou um problema de gestão, né? Ao mesmo tempo em que isso é uma verdade, né, isso é super incompleto, é uma resposta que diz de nada. Quando for apontado um problema, alguém responder, esse é um problema de cultura, ou esse é um problema de gestão, isso não diz nada. Por quê? O que a gente quer entender é quais são os condicionantes que fazem a cultura ser tal como ela é na atualidade, né? E muitas vezes o problema não é a gestão, mas sim a que interesses a gestão atende, a quem ela se direciona, como que essa gestão é feita para perpetuar determinadas práticas, ocultar alguns elementos do real, né, que expõem as condições que podemos considerar injustas no ambiente organizacional, né? Então, a, a quem se direciona essa gestão, como que ela é feita e a quais interesses ela atende. E isso a gente precisa sempre se questionar, né, para poder compreender um pouco mais essa realidade na qual as empresas, as organizações produtivas estão inseridas, né? Porque não adianta dizer que é um problema de gestão, por exemplo, grandes empresas como a Enron, que teve o caso aí de governança corporativa, foi dito que era um problema de gestão. Não, era uma gestão super bem feita para ocultar, para ter uma contabilidade criativa, para enriquecer alguns dos seus dirigentes, enquanto falia a própria empresa e quebrava fundos de investimentos e fundos de pensão, né, que estavam vinculados à aposentadoria de muitos trabalhadores. Né? Nos recentes escândalos que tivemos aí no Brasil, como da Odebrecht, por exemplo, havia um setor totalmente organizado para poder lidar com a propina, né? Como que não há gestão aí? De fato há, né? Isso me permite contar um segredo, até mesmo na Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, há vem sendo relatados problemas de gestão e transparência. Como assim na Associação Nacional de Pesquisadores em Administração é apontado problema de gestão? É claro, porque a gestão está sempre situada em um contexto político, que interesses estão sendo favorecidos. Então, a técnica jamais vai resolver os problemas por si só, né? É necessário compreender quem são esses atores e como que essa gestão é realizada para perpetuar alguns favorecimentos em detrimento de desfavorecimentos para alguns grupos sociais. Ok, Aline? Então, nesse contexto da indústria 4.0, né, as plataformas com certeza têm dominado grandes setores de mercado, né? Eu trouxe uma pesquisa que aponta aí as marcas globais com os maiores valores estimados em 2019. E a gente tem aí a Amazon, a Apple, né, o Google, Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba. Vão percebendo que quase todas essas empresas têm as plataformas digitais como seu grande trunfo, né? Afinal, o que é essa plataforma digital? É uma interface interativa vinculada a um sistema web, né, em que diversos atores podem ter interação a partir da intermediação dessa plataforma, né, em que une diversos agentes, seja para trocas econômicas, interações sociais, né, e abaixo eu trago marcas globais, né, que mais cresceram nesse período. Então, a gente tem aí Instagram, outras plataformas, Netflix, Adobe, Amazon novamente, Uber, LinkedIn, né? De novo, grandes empresas que são representantes das plataformas digitais. O que elas representam da administração atual? Representam justamente esse avanço do que se diz como globalização, né? União entre atores, agentes, né, que se encontram geograficamente dispersos, né, para um ambiente que é voltado à superação da tendência da queda da taxa de lucro de grandes empresas, que buscam, a partir dessa interação online, né, sempre buscar as melhores condições para se realizar a produção e se realizar negócios, né? Então, quando a gente tem plataformas como a da Amazon, por exemplo, né,
que é listada aí como a maior empresa aí em valor de mercado, né? A Amazon, grande parte dos produtos que a Amazon vende, ela não produz, mas a sua grande plataforma, a sua grande gestão de tecnologia da informação permite, né, conectar aí fabricantes de todo mundo a diversos outros agentes, sejam consumidores finais, enquanto pessoa jurídica ou pessoa física, que conseguem fazer essas compras a partir da plataforma da Amazon e contar com a logística também de distribuição, que a empresa investe fortemente, né? Então, hoje a gente tem empresas de venda de livros que não produzem livros, né? Empresas de transporte que diz que não vende o serviço de transporte, né? Porque são grandes plataformas, né, que pelo poder de alcance e pela facilidade, né, que elas proporcionam a partir da gestão da tecnologia da informação, conseguem promover, conseguem centralizar esses agentes produtores e agentes demandantes a partir da sua tecnologia e, assim, de certa forma, dominar o mercado, né? E dominar e gerar diversos efeitos, que a gente vai discutir. Mas um desses efeitos, por exemplo, o iFood, que, no caso brasileiro, não só tem possibilitado que diversos pequenos produtores tenham uma ascensão dos seus negócios, tenham maior retorno econômico, né? Hoje em dia, qualquer um tem uma garagem, pode começar a fazer hambúrguer, lançar a sua empresa no iFood e começar a vender, porque o iFood, de certa forma, alcança os clientes para você. Então, ao mesmo tempo que a hamburgueria da sua garagem consegue, às vezes, trazer grande retorno financeiro, justamente pela centralização de clientes que o iFood oferece, como que as hamburguerias tradicionais, com seus custos, vão conseguir competir com você? Então, ao mesmo tempo que ela alavanca as hamburguerias do fundo de garagem, muitas vezes ela está quebrando hamburguerias tradicionais que ainda contam com infraestrutura física, né, e tem que arcar com todos os custos que essa infraestrutura física traz. Próximo, por favor. Mas, de fato, as plataformas elas trazem um potencial imenso para poder otimizar como utilizamos os recursos físicos, naturais e humanos, né? Como que ela pode facilitar a nossa vida. Então, um dos grandes exemplos aí, que é sempre citado, é o de uma furadeira. Imagine que em cada uma das casas, cada pessoa tem uma furadeira que usa 1, 2 vezes por ano. Para que cada família precisa ter uma furadeira? A partir dessas plataformas digitais, a gente consegue, a partir de um aplicativo, locar uma furadeira só para aqueles momentos que são necessários, né? Então, 2, 3 vezes por ano, eu entro no aplicativo, né, e acho alguém que está oferecendo uma furadeira, ou então a própria plataforma tem um estoque de furadeiras, né? Eu só uso naquele momento que é necessário, devolvo e já está disponível para várias outras pessoas, várias outras famílias. Então, em vez de precisar de, sei lá, milhares de furadeiras, a gente precisa de algumas dezenas que vai conseguir continuar atendendo a milhares de pessoas. Mesma coisa, uma câmera fotográfica de última geração. Se você não é um fotógrafo profissional, mas quer ter uma câmera bacana nas suas viagens para registrar esses momentos, para que todos os viajantes precisam de uma câmera se a gente usualmente não está viajando grande parte do ano, né? Então, por que não uma plataforma que disponibiliza, né, a locação, o acesso a câmeras fotográficas apenas para aquele período que você necessita? Então, a gente tem aí redução de recursos, né, maior sentimento comunitário, compartilhamento desses objetos, né? As plataformas também permitem uma burocracia mais ágil e descentralização das informações. Pensem, há pouco tempo atrás, como que a gente tinha que fazer para pegar um atestado de antecedentes criminais, né? A gente tinha que se dirigir até uma delegacia, né? Pedir a folha, aí você pegava essa folha de atestado de antecedentes, levava talvez num cartório, autenticava a cópia que você queria, depois levava isso para outra pessoa, né? Ou você precisava de um certificado de quitação eleitoral, você precisava ir até a justiça eleitoral para pegar essa folha, levá-la no cartório também, autenticar e entregar a cópia para o órgão que está solicitando. Hoje, tudo isso a gente faz através de plataformas interativas na internet, vinculadas ao governo, né? E a gente consegue lá, né, no site da Receita Federal, tirar o atestado de antecedência, né, da Receita.
enfim, da Justiça Eleitoral, sim. A gente consegue entrar no site, já emitiu o atestado, que já vem com uma certificação digital, né, com o link embaixo para comprovar a autenticidade desse documento, né. Então, economiza, olha o tanto de tempo que nos economiza, né. Hoje, né, a partir dos aplicativos bancários, a gente consegue abrir a própria conta, né, realizar praticamente todas as transações, solicitação de empréstimos, transferências, investimentos, tudo isso sem gastar aquele longo tempo que há pouco tempo atrás gastavas, né? Então a gente consegue acessar informações e comprovar a autenticidade dela em um período muito mais curto, né? E muito ainda pode se avançar nesse campo da gestão pública. Imagina que você tem a sua avó idosa e que você leva no médico, né? Aí passa 2 anos, você leva num outro médico, ele vai te perguntar qual que é o histórico de medicamentos que ela já tomou, o histórico de doenças. Aí você tem que contar com a memória, você vai falar, poxa, não sei, não lembro mais, ou tem que procurar as receitas em papel que estava antigamente. Agora imagina se o Ministério da Saúde consegue centralizar, né, o nosso histórico médico ao longo de toda a nossa vida, garantindo a segurança da informação para isso, de forma que em cada consulta de um médico que você vai, ele tem acesso ao histórico de outras consultas que você já frequentou, né, consegue emitir uma receita médica, poderia, né, pelo próprio sistema vinculado ao Ministério da Saúde, para garantir a autenticidade da receita ou do atestado médico, né, o quanto que isso não otimizaria os atendimentos, né, e formando essa base de dados de atendimentos médicos e de retorno, olha a inteligência que se tem aí para verificar como se diz, a efetividade dos medicamentos, né, os pacientes que foram curados, aqueles que não foram, coisas que a China, por exemplo, já vem fazendo, né, conseguindo centralizar esse centro de dados de informação sobre atendimentos médicos, né, verificar os tratamentos que têm tido maior ou menor sucesso, e como a gente está tratando de uma população, né, com mais de 1 bilhão de pessoas, né, oferecer um atendimento de saúde para esse grande contingente de pessoas, imagina que é bem complicado, mas aí pelo aplicativo, né, primeiro, a inteligência já foi sendo analisada que 80% dos problemas de saúde são problemas, de certa forma, problemas padrão, né, que já se tem mais ou menos o diagnóstico para o qual seguir. Então, muitas vezes, o paciente nem chega a encontrar com o médico, porque dado que ele cadastra os seus sintomas, né, dado os dados já acumulados, e muitas vezes já vai sendo direcionado os cuidados que ele deve tomar, de forma que só chega de fato até o hospital aqueles 20% que não se enquadra nos problemas de saúde padrão, né, otimizando. Claro que isso tem outros efeitos, né, uma desumanização do atendimento, que muitas vezes faz falta essa atenção, esse toque, né, mas que poderia ser, talvez, suprido com outras práticas sociais. Né? Além disso, né, a partir das plataformas digitais, a gente tem uma possibilidade de expansão enorme das nossas redes de contatos, né, de amigos e de negócios. Né? Claro que, como eu vou sempre reforçar, tudo tem os dois lados, né, o que se pode dizer positivo, negativo, lados favoráveis e desfavoráveis, que vêm ao mesmo tempo, né, enquanto reflexo do outro. Mas se a gente vê plataformas como foi o Couchsurfing, por exemplo, né, para receber pessoas que são viajantes, intercambistas, né, promovendo esse sentimento comunitário, ou então algumas plataformas como Banco de Tempo. O que é esse banco de tempo? Imagina que todos nós nos cadastremos numa plataforma do banco de tempo, e eu, por exemplo, sei tocar violão, quem dera, gostaria, né? Você sabe dar aula de inglês, o fulano sabe matemática, né? O ciclano sabe fazer pequenos reparos. Então, a cada 1 hora que eu te dou aula de violão, você ganha direito a solicitar 1 hora de outro serviço de outra pessoa. Né? E os serviços, eles são calculados em tempo, independentemente da complexidade deles. Então, você dá 1 hora de aula de inglês para alguém e acumula 1 hora para poder solicitar o serviço de outra pessoa. Né? A princípio, olha que bacana esse sentimento comunitário, essa doação de tempo. Né? Contudo, entretanto, todavia, né,
são atividades, né, práticas e legais, mas que estão situadas num contexto que muitas vezes não estimula essa lógica. Então, a partir do momento que uma grande fundo de investimento, né, insere capital numa plataforma de banco de tempo, né, ela quer um retorno disso. Como que ela vai ter o retorno? Então, inicialmente, costuma ser a partir das propagandas ali vinculadas, e depois ela começa a pôr preço nesses bancos de tempo, aí, para dar um maior retorno. Alguns podem comprar tempo em vez de ter que oferecer uma atividade para poder ganhar, né? E aí já vai invertendo toda a lógica, né? Grandes plataformas e aplicativos que inicialmente nos parece como essas atividades altruístas de sentimento comunitário, em pouco tempo são revertidas. A plataforma Lyft, por exemplo, que começou antes do Uber, né? A primeira iniciativa dela era justamente o compartilhamento de carona entre conhecidos para formar uma rede de contatos, de amizade, de pessoas que tinham o mesmo destino para a universidade, começou pela universidade, depois para cidades vizinhas, e depois foi atraindo a atenção e já mudou toda a lógica, né, que hoje está praticamente igual ao serviço que a Uber oferece, né, que é ter um serviço de transporte sem ter frota de carro, sem ter empregados, apenas vendendo serviços, né, a partir de uma mão de obra precarizada, aí, sem direitos e seguranças. Próximo, por favor. Né? Então, aqui eu trago, né, um pouco do que é esse trabalho nos bastidores das plataformas digitais. Como que se dá, né, a produção desse ambiente das plataformas, né? Primeiramente, elas costumam nascer nas tão faladas startups, né? Todo mundo já ouviu falar do mito do Vale do Silício na região da Califórnia, Estados Unidos, e vários outros ambientes de negócios que são inspirados nele, inclusive Belo Horizonte tem um, com certeza São Paulo há outros, né? E se tem uma visão glamorizada do que é trabalhar nessas empresas legais, cool, né, das startups. Então, imagina, você pode trabalhar de chinelo, você não pode trabalhar de bermuda, não tem horário de trabalho, né? Tudo que você tem que fazer é cumprir as metas. Só isso, mais nada. Olha que simples. Só que muitas vezes essas metas são tão altas, são tão, como se diz, que pressionam tanto essas pessoas que, embora elas não tenham horário de trabalho, elas trabalham o dia todo. Ah, mas a empresa tem um videogame? Ah, que bacana, esse videogame surge como um conforto psicológico, porque eu vou trabalhar 29 dias por mês e no 30º dia eu vou conseguir jogar algumas horinhas de videogame enquanto compensação psicológica por toda a pressão que eu sofri nos outros dias do mês, né? Então, um ambiente altamente competitivo, em que as startups estão num campo de gladiadores, cada uma disputando entre si, para saber quem vai ser aquela que vai ter a capitalização de uma grande empresa ou de um grande fundo de investimento para poder alavancar. Se a gente analisar a realidade de praticamente todas, né? Só um minuto. Desculpa. Se a gente analisar a realidade de praticamente todas as startups que tiveram um sucesso, aí já vê que nenhuma delas foi porque elas foram tendo lucro, foi reinvestindo o lucro e foi crescendo organicamente. Não. Todas elas tiveram a capitalização de um grande fundo de investimento ou foram adquiridas por uma grande empresa. Então, não são negócios que têm uma sustentabilidade por si só, né, que ela vai gerando lucro, e esse lucro vai fomentando o próprio crescimento. Não, então são empresas tecnológicas que têm que disputar a atenção dos grandes capitalistas, né? E se a gente pensar que grande parte das startups estão locadas nesse setor de pesquisa e desenvolvimento, né, para que as grandes empresas precisarão investir nesses setores de pesquisa e desenvolvimento, correndo o risco de gastar um grande capital, né, despender um grande recurso financeiro para desenvolver uma pesquisa que talvez não dê certo, se ela já pode analisar o ambiente das diversas startups e já escolher aquela ideia que já demonstra que tem viabilidade econômica, né, e financeira, né? Então, de certa forma, as startups funcionam também como uma terceirização dos setores de pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas que não precisam mais
ter esse setor entre si e apenas comprar aquelas ideias que se mostram mais efetivas, né? E se a gente está falando de uma disputa, a gente está falando aí que, chutando, né, uma em cada 100 vai ser a grande ideia comprada. E olha que uma em 100 eu ainda estou sendo, né, modesto. Então, elas aí estão buscando por investidores, seja investidor anjo, né, ou seja fundos de private equity, ou venture capital, ou o fundo de investimento do Facebook, ou do Bradesco, ou do Itaú, ou desses grandes players de mercado, né. De certa forma, elas têm uma tendência à monopolização de certos setores, porque como essas plataformas vão crescendo e vão conseguindo, né, centralizar uma gama de consumidores vinculados à plataforma, né, conseguindo atuar em grande escala, reunindo no seu ambiente diversos pequenos produtores, né, esse ganho de escala possibilita que elas superem a concorrência. Ou o que a Uber, por exemplo, tentou fazer por um longo tempo, né, com o capital que ela veio acumulando a partir de investimentos, de rodadas de investimentos, muitas vezes ela atuava aparentemente, né, em prejuízo. Por quê? Por que prejuízo? Grandes campanhas de marketing, grandes descontos, grandes práticas de certa forma, fraude da concorrência, né, práticas que se diz desleais no ambiente produtivo, né, mas se faz parte da própria ética empresarial, não considero como algo desleal, mas sim bem leal aos valores que vêm sendo estimulados, né, para poder justamente quebrar os concorrentes, né, então práticas predatórias. Né. Então essas startups elas se tornam experts em manipular os comportamentos tanto dos consumidores quanto dos fornecedores varejistas e trabalhadores, né. E nesse ambiente das startups, né, principalmente profissionais de tecnologias da informação, programadores, desenvolvedores, percebam que cada vez mais a inteligência artificial vai substituindo o trabalho humano. Então, quanto mais eficientes esses trabalhadores de tecnologia da informação são, mais eles substituem o próprio trabalho de outros programadores, né? Porque cada vez mais com o contingente de dados que se tem, você consegue ir reprogramando a inteligência artificial que se autocorrige em casos de correlações não serem mais identificadas como significativas e outras são substituídas, e cada vez você está precisando de menos programadores para poder ir ajustando esses sistemas, né? Além desse trabalho das startups, a gente tem aí o crowdwork. O que é isso? É uma multidão de trabalhadores dispersos por todo o globo terrestre que precisa ir fomentando esses dados ou auxiliando, né, na correção deles a partir de um trabalho por tarefa totalmente, de certa forma, desprotegido juridicamente, em que cada pessoa, você aí da sua casa, pode entrar numa plataforma de crowdwork e fazer algumas tarefas e ganhar alguns centavos de dólar por isso, né? Então, que tipo de tarefas são essas? Coleta de dados e categorizações. Então, imagina que você recebe uma penca de contratos e você só precisa identificar quem que é a pessoa desse contrato, porque muitas vezes o computador não identifica no conjunto de palavras o que é nome próprio e o que é palavras como substantivos, adjetivos, advérbios, entre outros. Então, você só precisa pegar um contrato, por exemplo, de locação, e apontar para o computador, olha, isso é nome de pessoa, isso também, isso é endereço. Por quê? Ao passar do tempo, ao passar de várias outras categorizações, vai chegar um momento que o próprio computador vai conseguir pegar um contrato e ele próprio, a partir da inteligência artificial programada ali, identificar o que é nome de pessoa, o que não é, o que é endereço, o que não é, né? Conteúdo de acesso. Muitas vezes, quando você pesquisa alguma coisa no Google, ele te mostra os resultados. Primeiro, os links patrocinados e depois aqueles links que têm mais cliques. Ou seja, você procura por um termo e o site que aparece são aqueles mais clicados, então eles vão começando a aparecer primeiro, porque a inteligência artificial vai compreendendo a partir de dados anteriores, né, para entender o que a pessoa quer quando ela pesquisa por determinada coisa, né. Só que, como tudo na vida, isso pode ser direcionado ou manipulado. Então, o que muitas empresas fazem? Contrata essas pessoas do crowdwork dispersas no mundo. Então, por exemplo, põe uma tarefa para 100 mil pessoas fazerem, que elas têm que pesquisar um termo e ir abaixando a rolagem do computador até achar o link da minha empresa. Para quê? Para você ir, de certa forma,
manipulando esse algoritmo para que, primeiro, eu preciso pagar para essas pessoas para poderem clicar no link da minha empresa, para depois isso virar algo orgânico, outras pessoas não pagas começarem a clicar no link da minha empresa que procura por determinado termo, né? Então, isso também é o trabalho de muita gente que é feito para fazer isso, né? Para manipular esses dados, né? Então, verificação, validação e moderação, né, de informações, de comentários. Então, imagina que quando você cria uma plataforma que qualquer um pode comentar, você precisa muitas vezes de moderadores, para caso alguém poste um comentário ofensivo, não chegue a aparecer para as demais pessoas que acessarem o site. Ou para fazer pesquisa de mercado ou revisões de produtos, né? Então, são tarefas que são lançadas na rede, né? E que você pode tirar 2 horas por dia, 3 horas por dia, né? Para muitas pessoas que estão desempregadas, tira 10 horas por dia para ficar fazendo pequenas tarefas espalhadas que são oferecidas por empresas para pessoas espalhadas no mundo, né, ao longo do mundo, que tem um computador e tem uma internet, e vai auxiliando essa inteligência artificial até essas pessoas não serem mais necessárias, até a inteligência artificial. Claro que sempre vai faltar uma coisa e outra, mas cada vez vai faltar menos, vai precisar de menos trabalho humano para poder fazer as mesmas tarefas. Né? Transcrição de áudio ou de traduções. Já perceberam que o Google Tradutor está cada vez melhor? Né? Por quê? Ao longo de vários e vários serviços de tradução, né, já vai conseguindo a própria inteligência artificial da tradução fazer melhor link de construções de frase, né, de coerência no plural das frases, né, no artigo, né, no gênero das palavras masculino ou feminino. Também há serviços de criação e edição de conteúdo, né, e muitas vezes esse trabalho é gratuito, né, em troca de promoção, né. Então, faça um vídeo, ou marque amigos, ou promova esse site e participe da promoção, né. Em parte, esse trabalho com o crowdwork é remunerado, em parte, são os consumidores que estão fazendo isso sem remuneração alguma, às vezes pela promessa de um retorno. E também participação de surveys, que são pesquisas, né, de mercado, para poder conhecer o comportamento do consumidor e podendo promover melhorias do produto. Ok? Então, alguns dos efeitos sociais, né, das plataformas digitais no ambiente atual, né? Percebam que os pontos positivos acompanham os negativos, porque a gente não tem superado algumas contradições, não permitindo que outras emerjam, mas com um potencial destrutivo menor, né? Então, a partir de agora, né, do período recente, que todos temos, quase todos, né, temos celulares conectados à internet, e que o celular é um dispositivo individual, né, cada vez mais as empresas, né, o Google e outras organizações vão conhecendo o comportamento de cada consumidor para categorizá-los em perfis, né. E alguns desses efeitos sociais, efeito manada nas redes sociais e economia disruptiva podem estimular o turismo predatório. Citei mais cedo sobre o Couchsurfing, né, que nasceu com iniciativa gratuita apenas pela troca e hospedagem de pessoas em casas de desconhecidos, mas que têm, né, um sistema de reputação vinculado à plataforma para garantir maior segurança para as pessoas. Talvez muitos de vocês, ou a maioria de vocês, conheçam o Airbnb, né, que oferece algo semelhante, mas a partir de um sistema de locação, ou seja, pessoas que têm casas podem oferecer esse espaço, ou a casa inteira, ou um pedaço da casa, para que outras pessoas possam se hospedar, né, ou seja, desconhecidos hospedando desconhecidos, né. A princípio, olha, que bacana, mais uma oportunidade de conhecer pessoas diferentes, ou aproveitar melhor o imóvel, ou fazer contatos, né, e de fato gerar uma nova possibilidade de renda para muitas pessoas, né, e muitas possibilidades de hospedagem mais barata para muitos outros viajantes. Por outro lado, né, o Airbnb, que já nasceu, né, com uma visão, né, de negócios para dar retorno, e vai sendo capitalizado, e vai tendo que fazer estratégias cada vez mais efetivas para dar esses retornos. Hoje, grande parte dos locais de hospedagem anunciados no Airbnb não são de pessoas físicas,
são de pessoas jurídicas, antigas hoteleiras, ou pessoas que constroem imóveis apenas para alocá-los pelo Airbnb, né? E isso vai gerando efeitos sociais. Alguns deles, por exemplo, vou citar o exemplo de Barcelona, que é uma das cidades mais turísticas do mundo. E o que está acontecendo em Barcelona? Muitos habitantes da cidade, né, que moravam de aluguel, de certa forma, eles estão sendo expulsos desses locais de onde moravam, porque não estão tendo, né, o dinheiro necessário para permanecer, porque os donos de imóveis têm percebido que é muito mais lucrativo, né, dispensar um inquilino que fica meses no imóvel e passar a disponibilizá-lo para locações curtas para turistas. Então, se um inquilino que mora na cidade de Barcelona paga 1.000 euros por mês, muitas vezes isso para alocação é 1.000 euros por final de semana que o dono do imóvel aluga para outras pessoas. Então, o que está acontecendo? Os próprios moradores da cidade estão sendo, de certa forma, despejados da cidade ou do centro da cidade e tendo que morar em bairros afastados ou nas periferias, nas cidades vizinhas, porque esses imóveis estão sendo disponibilizados apenas para turistas, né? Decolar.com é investigado por manipulação de preços, né? Porque o ambiente das plataformas ele é muito propício. A gente não está vendo o preço final de um produto. É o preço final do produto para você, né? E fala-se que é algo simplesmente calculado pelos algoritmos, como se não tivesse um trabalho humano, uma intenção ali por trás, mas sabemos que tem. Então, que tipo de manipulações são feitas? Imagine que você entre no seu computador e vai procurar uma hospedagem no Rio de Janeiro. Você, que mora em Pernambuco, no Brasil, vai se hospedar no Rio de Janeiro e ver um hotel lá, final de semana, R$ 1.000. Um hotel caro, né? Para mim, para mim é. Um hotel caro no Rio de Janeiro, R$ 1.000 no final de semana. Aí aparece depois um argentino, entra no mesmo horário que você, faz a mesma pesquisa de preço e vê o mesmo hotel pela mesma data, por R$ 500. Mas como assim você, brasileiro, vê o preço do hotel por 1.000 e o argentino que está vendo na mesma hora está vendo por 500? É simples, o computador vai identificar pelo seu IP de onde você está localizado, ele vai perceber o seguinte: o cliente brasileiro, ele vai pagar o hotel e nada mais, né? Pelo menos os dados vão mostrando isso ao longo do tempo. Agora, o cliente argentino, né, ele vai pagar mais barato no valor da hospedagem, porque ele precisa ser atraído, porque usualmente os argentinos, quando vêm para o nosso hotel, eles, além de pagar a hospedagem, eles pagam os serviços do transfer para o aeroporto, eles pagam mais no restaurante do hotel, eles adquirem outros serviços agregados, que no final das contas é muito mais positivo eu aceitar hospedagem de estrangeiros do que de brasileiros. Então, para eles, eu oferecer um preço mais baixo do que para os próprios brasileiros, né? Então, isso é uma clara discriminação a parte, se fala do geopricing, né, uma discriminação de acordo com o retorno que se traz. É antiético? Bom, para mim é injusto com os brasileiros. Agora, a ética faz parte de valores morais socialmente produzidos a partir de uma lógica. Então, se está de acordo com a lógica, né, embora injusto, está dentro da ética que se estimula atualmente, né? Apps como Uber e iFood se tornam o maior empregador do Brasil. Mas como assim, empregador, se eles não oferecem empregos? Dada a situação de precariedade que vivemos na atualidade, né, com falta de empregos, falta de opções melhores, né, muitas pessoas, né, precisam, né, de alguma fonte de renda e aceitam isso, esses serviços. Muitas vezes ganhando até mais do que quando tinham um trabalho de carteira assinada. Muitas vezes por escolha própria. Mas que tipo de ambiente social estamos produzindo em que essas pessoas não têm direito a adoecer, essas pessoas não vão ter direito à aposentadoria, né, praticamente, uma aposentadoria muito baixa, né, e que estão expostos a todo tipo de risco de acidente, e os dados já vêm mostrando que o número de acidentes com motociclistas tem aumentado gradativamente, né, e é algo preocupante. Outros efeitos sociais, a própria manipulação, né,
ou a própria tendenciamento de comportamentos, muitas vezes, que prejudicam o nosso convívio social. Então, por exemplo, quando você entra no Facebook, se você tem 2.000 amigos, você não vai ver postagem de 2.000 amigos. Você vai ver postagem daqueles 30, 40 mais próximos, né? E como que o Facebook sabe quem são esses 30, 40 mais próximos? Pelas postagens que você curte, que você comenta, que você interage, pelos links que você clica, né? E a partir daí, você vai deixando de ver cada vez mais as postagens que não te interessam e vendo apenas aquelas que te interessam, para melhorar a experiência do usuário, né? Por quê? Porque se você entra numa rede social e só vê coisas que te desagradam, a tendência é que você entre cada vez menos. Agora, se toda vez que você entra, você sabe que vai encontrar coisas que te interessam, isso vai te gerando um vício, uma necessidade, uma ansiedade de entrar cada vez mais, né? Porque vai te despertar interesse nessas publicações, nessas interações, né? Com isso, entrando cada vez mais o Facebook lucra com venda de espaços publicitários. Só que, como efeito, a gente também não tem isso. A nossa bolha vai ficando cada vez mais limitada, cada vez mais deixamos de ver ideias divergentes às nossas, e quando essas ideias divergentes surgem, elas geram uma repulsa muito grande, né? Então, pessoas de direita só veem postagens de direita, pessoas de esquerda, usualmente só veem postagens de esquerda, né? E o diferente vai sendo excluído de uma das redes sociais que ocupa grande parte das interações das pessoas conectadas à internet hoje, né? Fora outras, né? Então, se a gente faz consumo pela internet, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é olhar os comentários, né? Vai rolando, né, o ícone aqui do mouse para ver o que outras pessoas comentaram. Mas o que nos garante que esses comentários são reais ou são de efetivos clientes, nada nos garante, né? E um caso engraçado é esse que eu ponho aqui na notícia. Restaurante falso em Londres chega ao topo do ranking em sites de viagens. Como assim? Uma pessoa fazendo um experimento social, né? Cria um restaurante fictício, né? E vai conversando com diversos amigos para fazerem avaliações positivas desse restaurante que não existe. Claro, põe uma outra crítica não muito negativa para transpassar uma credibilidade, né? E cada vez mais esse restaurante vai subindo no ranking, né? A partir daí, vai despertando a atenção, porque as pessoas que vão procurar restaurante olham no ranking dos melhores restaurantes de Londres e começa a ver um restaurante diferente ali listado, com muitos comentários positivos. E aí essa pessoa liga, olha, eu gostaria de fazer uma reserva. Aí o atendente fictício diz, olha, aqui está muito cheio, está muita demanda, eu consigo agendar para você daqui uns 2 meses. Né? Aí a pessoa, poxa, que restaurante difícil, deve ser muito bom mesmo, né? Super requisitado. E assim foi, um restaurante inexistente, ficando no topo do ranking, ficando cada vez mais procurado, até que eles ainda fazem uma experiência. Né? Eles pegam o fundo de quintal da casa de um deles, fazem algumas adaptações, né, para fingir que ele é um restaurante de verdade, com padrão rústico, diferentão, né, e a agenda para alguns clientes. Alguns clientes que tentaram marcar e eles marcam por um prazo à frente, né, atende de fato esses clientes, coloca alguns figurantes, né, contratados ali para fazer preencher o espaço, ainda ficar soltando elogios, né? Eles servem comida congelada, né? Quer dizer, comida pré-preparada, né? Esquenta a comida e serve para as pessoas, né? Vendendo como se fosse um restaurante de luxo feito por um chefe de cozinha. E não é que no final das contas grande parte dos clientes que foram, né, não contratados, avaliaram positivamente o restaurante, porque eles já estavam pré-condicionados a achar que o restaurante era bom, foi difícil marcar, estavam várias pessoas ali elogiando o restaurante, né, e já foi, né, pré-sugestionado aí a achar como positivo, né, um restaurante que nem existia, que está servindo comida congelada. Imagina você comendo um miojo, achando que era o chefe de cozinha que fez, e você ainda sai elogiando, né? Sistema de crédito social chinês funciona porque o povo gosta de vantagem.
E cada vez mais as plataformas vão nos tornando quantificáveis, ranqueados, né? Então, para isso já existia há muito tempo. Para análise de crédito, o ranking do score, né, de crédito considera a sua idade, né? Se você é mais novo, o seu seguro é mais caro. Se você é solteiro, o seu seguro é mais caro. Se você é homem também, porque estatisticamente comprova-se que homens sofrem mais acidentes automobilísticos, né? Vai considerando um conjunto de características para fazer o seu score, para você fazer o seguro, fazer o empréstimo, né? E aí, e quando esse sistema de score vai considerar se você vai considerar as suas redes sociais, né, vai considerar os seus comportamentos, vai considerar se você já se envolveu em algum acidente de trânsito, se você já jogou um papel na rua, ou se sua casa é muito bagunçada, e a partir daí vai gerando um ranking, né, para cada pessoa. A partir desse ranking, você pode ganhar descontos em produtos, ou se seu ranking, ou se seu score, se a sua pontuação for muito ruim, você pode ser impedido de fazer viagens, ou vai para o último da fila para comprar uma passagem ou um show, né, de tudo por plataformas, né. Pois é, isso parece muito Black Mirror, né, mas já, em certa medida, já está acontecendo. Começa como algo voluntário, afinal, entra no score quem quer, né? Não é algo obrigatório, mas se você quer desconto, você entra. Mas aí você fica com o seu nome ali vinculado e pronto, você não tem mais direito ao esquecimento. Tudo que está na plataforma, todos os seus erros, está no juízo final da plataforma, né? Então, vai gerando esses diversos efeitos sociais, né? Além de cada vez mais os trabalhos estarem sendo intermediados por plataformas, né? Próximo, por favor, Aline. Então, como grande efeito, finalmente temos a uberização do trabalho, né? Esse conceito de uberização do trabalho eu trago na minha tese de doutorado, né? E eu ponho lá, né, que a uberização do trabalho constitui-se como síntese da subsunção do trabalhador cientificado, do trabalhador uberizado e do consumidor ativo ao processo de produção e apropriação privada de valor, sendo parte de movimento de rearticulação do capital, que é produto e produtor de novas sociabilidades e rede, né? Essa discussão de hoje é um resuminho de um pouco da minha pesquisa, né? Tem alguns conceitos que podem ser podem ser desconhecidos para algumas pessoas, mas quando a gente está falando de subsunção, a gente está falando de uma certa forma de subordinação, né? Ou seja, de sobredeterminação do trabalho dos cientistas de tecnologia da informação, ou trabalhadores, né, que atuam com essa ciência, dos trabalhadores uberizados e do consumidor, para esse processo de acumulação de capital, que também gera essas novas formas de sociabilidade, ou novos contornos para a nossa sociabilidade dentro da sociedade do capital, né? Então, essa tendência da uberização é cada vez mais nosso trabalho ser intermediado por aplicativos, né? Então, se você tinha o costume de contratar diaristas, ou contadores, ou arquitetos, a partir de relações sociais íntimas ou de indicações, agora você vai entrar numa plataforma, vai ver o ranking de trabalhadores, vai ver as avaliações que outros consumidores deram para esses trabalhadores, confiando que são avaliações de pessoas reais, não temos total certeza, né? A partir do que a gente já vem discutindo, né? E agora a gente tem uma vitrine de trabalhadores. A gente escolhe trabalhadores como escolhe Tinder. Aliás, já era bem estranho a gente escolher parceiros amorosos a partir de um cardápio de gente. Agora tem cardápio de trabalhadores também, né? Então, como que essas plataformas acumulam valor, né? O serviço intermediado é um produto final a ser vendido por uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o Uber, sim, vende serviço de transporte, ainda que ele não tenha frota de carros, ainda que ele não tenha trabalhadores fichados, como dizemos aqui. A Airbnb vende serviço de hospedagem, ainda que ele não tenha, né, a empresa não tenha casas, ou não tenha empresas, ou não tenha trabalhadores do setor de hotelaria, né? Tem empresas que intermediam serviços de engenharia, ou bico de tudo quanto é coisa, né? E é algo que traz comodidade? Claro que é. Por outro lado,
é claro que esses trabalhadores vinculados ao aplicativo tendem a oferecer um serviço mais barato do que aqueles ainda vinculados a empresas tradicionais. Então, não só cria uma nova comodidade, não só uma solução, uma remediação do desemprego, como vai se tornando aos poucos a causa dos novos desempregados, que não estão em organizações numa lógica apta a competir com essa nova forma de organização. E se a gente pensar até mesmo aqueles serviços mais tradicionais, como os serviços de medicina, né, a gente ainda tem aquela mentalidade que uma pessoa formada em medicina tem garantido um bom salário, uma boa remuneração, também estão aptos a sofrer com os efeitos da uberização do trabalho de profissionais de saúde. Ainda que eles tenham um conselho nacional bastante corporativista e protetor, né, dos interesses dos médicos, né, conseguiram passar um projeto, uma lei que impede que novas faculdades de medicina sejam abertas, até mesmo, né, para que a grande oferta de profissionais não comprometam os salários de muitos médicos. Conseguem também fazer uma força, uma pressão social para que os programas mais médicos tivesse deixado de ter profissionais cubanos, por exemplo, mas ainda assim, né, começa porque traz o benefício inicial para muitos deles. Então, se a gente fala, olha, se eu geralmente atendo 2 pacientes por hora a um preço X, agora eu posso atender 5 pacientes por hora a preço de X sobre 2. Ou seja, é bom para o paciente que está pagando mais barato, é bom para o profissional que está ganhando mais, ainda que atendendo mais. Por quê? Porque agora o aplicativo faz toda a gestão da agenda, já oferece o prontuário, adianta grande parte do serviço que ele tinha, então ele consegue, a princípio, ganhar mais. E, usualmente, gente, quando essas plataformas chegam, usualmente os profissionais ganham mais. Só que isso não se torna sustentável ao longo do tempo. Por quê? Porque você tem uma quantidade já pré-definida de pacientes, quando alguns estão atendendo mais, outros estão atendendo menos. E se quem está atendendo mais está ganhando mais, a tendência é que muitos outros comecem a migrar para esse tipo de trabalho intermediado, e pronto, eles vão ter que redividir entre si essa quantidade de demanda de consumidores e que vai ficando, então, menos vantajoso para todos eles, né? Então, quando o Uber chegou aqui no Brasil, motoristas ganhavam R$6.000 por mês, R$7.000, há casos relatados. Conforme outros vão vendo que isso é vantajoso, né, mais pessoas vão adotando esse tipo de trabalho, seja por opção, seja porque é a única opção que apareceu, né, e a tendência em todos os locais em que essas empresas, aplicativos chegam, é que vai aumentando a quantidade de prestadores de serviços e vai reduzindo a remuneração, né. Não é à toa que tivemos recentemente a greve dos entregadores, e já houve outras greves de profissionais de aplicativo, do Uber, Lyft e outros, Cabify, 99, né, ou seja, empresas aplicativo em geral. Por quê? Porque não são empreendedores, são trabalhadores assalariados, não é um modelo salariado formal ou nos padrões do que é um vínculo de emprego, mas se a gente está vendendo a força de trabalho e tendo em troca um valor final aí, trata de salário, ainda que muitas vezes tenha essa aparência de que é o trabalhador que está pagando a plataforma. Quando o serviço intermediado é o produto final, não. Né? Na verdade, é a plataforma que está pagando o trabalhador, ainda que seja uma remuneração por tarefa, ou por hora, ou por atividade, ou por serviço prestado. Né? O serviço de intermediação é parte dos processos necessários à venda de outros produtos. Como assim? Por exemplo, tem empresas, aplicativo, que intermediam fretes, né, caminhoneiros, que se vinculam ao aplicativo, e grandes empresas também se vinculam ao aplicativo, e esse aplicativo, ele faz o encontro de caminhoneiros autônomos, ou empresas transportadoras, e de outras empresas produtoras ou distribuidoras que precisam do serviço de logística. Em alguns casos, esse aplicativo não cobra para oferecer esse serviço, né? Então, por quê? Porque o aplicativo é bonzinho? Não, muitas vezes é porque ele está acumulando dados de frete, de transporte, de logística, para vender consultorias. Ou então, ele oferece inicialmente esse serviço como gratuito, mas depois, para as empresas terem acesso ao maior número de caminhoneiros ou de outros transportadores, eles têm que pagar
ou para os trabalhadores ser posicionados no topo da fila, né, ou da vitrine virtual, eles têm que pagar, e aos poucos a gente vai descobrindo outros produtos correlacionados a esse sistema de intermediação. Além disso, tem, né, o serviço de intermediação como próprio produto. Aí é o caso, principalmente dos profissionais, né, mais qualificados, que apenas pagam o aplicativo um valor fixo para poder serem expostos nessa vitrine, ou seja, para o aplicativo reunir uma gama de profissionais e de potenciais consumidores, né, e oferece esse produto como uns classificados online, né. Então, esses são as três formas que eu listo. O primeiro, usualmente, a plataforma retém um percentual da remuneração do trabalhador, ou assim aparece. No segundo, o serviço de intermediação, muitas vezes, não é a principal forma como essas empresas lucram. Às vezes, ela lucra com venda de dados, venda de propagandas, ou espaços publicitários na sua plataforma, ou de consultorias, ou de outras formas que elas conseguem produzir produtos com que ela consegue captar, ou então ela vende serviço de intermediação. Essas são as três principais formas como elas acumulam valor. Ok? Próximo. Estou quase finalizando, tá, gente? Estou vendo aqui meu tempo, a gente atrasa um pouquinho, mas estou finalizando. Então, a gestão da força de trabalho uberizada são trabalhadores, né? Não caiam no discurso do empreendedorismo, que a professora Janaína já conversou com vocês semana passada, e brilhantemente, eu também assisti, né? Mas são trabalhadores geridos e, muitas vezes, de uma forma mais ostensiva do que até mesmo aqueles empregados de empresas tradicionais. Como se dá essa gestão da força de trabalho uberizada? Ou seja, aqueles trabalhadores que dependem do aplicativo para poder ter a sua fonte de renda, para vender a sua força de trabalho, ou para prestar o seu serviço. Primeiro, seleção por requisitos, né? Então, se a gente não tem um setor de recrutamento e seleção que faz aqueles procedimentos tradicionais, por outro lado, ela já filtra os trabalhadores, por exemplo, na Uber, ou nas empresas de entrega, né? O trabalhador já tem que ter os principais instrumentos de trabalho, ou o veículo, ou o seguro do carro, né? Ou, em alguns casos, a qualificação formal, né? Ou o registro para prestação de atividades profissionais, no caso de motoristas. Enfim, ela já começa a sua gestão da força de trabalho selecionando a partir de requisitos. Muitas empresas aplicativos chegam de fato, a fazer entrevistas, a analisar atestados de antecedentes criminais, e diversas outras formas de filtrar os trabalhadores que entram no aplicativo, ainda que sejam trabalhadores não empregados. Essas empresas têm a capacidade de filtrar e muitas vezes oferecer treinamentos prévios, né? Segundo, atrelamento do salário à efetiva demanda e execução do trabalho, ou seja, você só recebe de acordo com o serviço que presta, né? Se a gente tem empresas tradicionais que pagam mensalmente, há uma demanda muitas vezes variável de consumidores, né? E o salário se mantém fixo ou aumenta de acordo com a comissão. No caso dos trabalhadores uberizados, se a demanda diminuiu, né, por exemplo, em função de uma crise ou de uma pandemia, você não recebe nada. No caso da atual pandemia, serviços de entrega e de transporte seguem, muitos deles a todo vapor. Mas imaginem os aplicativos de serviços de educação física, que existem, serviços de fisioterapia, ou de outros serviços que perderam a demanda. Se os trabalhadores dependiam basicamente dos aplicativos para ter sua fonte de renda, hoje eles não têm nada. No máximo, um auxílio emergencial de R$ 600, conseguidos a muito custo, né? A gestão algorítmica do desempenho. Então, por exemplo, da mesma forma que nós, consumidores, né, somos geridos, né, e somos estimulados de acordo com as necessidades que o aplicativo identifica, também os trabalhadores. Então, se você tem um aplicativo de pedidos de entrega, poxa, por que meu amigo ganhou um cupom de R$ 10 e eu não ganhei? Muitas vezes é porque o aplicativo, né, a inteligência artificial, identificou que ele precisa de estímulo e você não, porque você pede frequentemente, o outro precisa de estímulo, por isso ele está ganhando um desconto. Então, há uma discriminação clara e proposital da forma de estímulo. Mesma coisa, os trabalhadores. Por que um está ganhando um bônus extra para trabalhar mais e outro não? Porque provavelmente esse outro não vai trabalhar mais independentemente desse estímulo extra, enquanto o outro precisa, né? E esse desempenho, os trabalhadores vão percebendo, os trabalhadores de entrega e os de transporte urbano são os que mais relatam isso, né? Ele fala, poxa, no princípio não chegava entrega boa para mim, mas só depois de eu trabalhar muito, ou não recusar mais entregas, ou não recusar mais corridas, é que passou a chegar trabalhos melhores para mim.
né? E essa gestão algorítmica, ela vai pelo GPS, pelo todos os dados que estão integrados, vai saber se você está num protesto de trabalhadores, muitas vezes vai te oferecer punições, você sabendo ou não, que há punições mais claras que é o desligamento. Outras é você passar a receber trabalhos considerados piores ou que remuneram menos, né? Esse sistema de reputação, né, ele congrega não apenas as avaliações que os consumidores fazem, mas todas essas outras formas de captação de dados. Então, o GPS consegue ver, por exemplo, se o trabalhador fez uma frenagem brusca, se ele avançou o sinal, não fez a parada onde costuma se ter parada de carros, ou se ele pegou uma contramão. Gente, o GPS e essas plataformas, elas estão integradas, né? Além de outras fontes de dados, né, que a gente nem tem acesso, porque os algoritmos, eles aparecem com uma caixa preta, né, é uma pré-programação das ações que são feitas e os estímulos gerados a partir do que foi planejado. E também conta constantemente com o apoio do consumidor para o recuo da legislação protetiva, por exemplo, leis protetivas do que é transporte urbano, interurbano, ou de hospedagem, ou de não pagamento de direitos trabalhistas, né, muitas vezes conta com o apoio social, porque os consumidores muitas vezes estão tendo um serviço mais barato. Então, muitas vezes há uma pressão social para que haja o avanço dessas plataformas. Ok, Aline? O último slide, então, é que a uberização é um reflexo do capitalismo atual, né? Ela é a expressão de um neo-taylorismo digitalizado, ou seja, nem Taylor poderia pressupor que o controle sobre o trabalhador de tempos e movimentos seria tão ostensivo e tão milimétrico, né? Ao mesmo tempo que não precisa de um supervisor para acompanhar a tarefa, a gente tem milhares de supervisores na forma de cliente relatando o tempo todo como se dá o serviço prestado, né? Segue os pressupostos de um neoliberalismo radical, ou seja, cada indivíduo por si, é meritocracia, não se deve ter associação de trabalhadores, muito menos sindicatos, cada um faz o próprio dinheiro e não pode contar com proteções sociais. Quer aposentadoria? Pague uma aposentadoria privada. Quer atendimento médico? Pague um plano de saúde, né? Não esse estímulo à desagregação social e fortalecimento de que é cada um por si. E perpetua o pouco apreço social com a segurança dos trabalhadores, segurança física, olha, tantos motoboys morrendo, psicológica, cada mês é um mês diferente, pode ter crise, pode não ter crise, pode ter mais ou menos clientes, e, consequentemente, financeira. Diante disso, a gente tem dois caminhos. Isso. O primeiro é o caminho das reformas, né? Ou seja, melhoria da legislação trabalhista, fortalecimento de proteções, né? Transformação das empresas mais humanas, como se costuma dizer em RH. Contudo, a gente mantém essas amarras da administração que fica presa ainda às necessidades do capital, do retorno financeiro, né, da criatividade que se limita àquilo que traz retorno para as empresas. E outras práticas vão sendo feitas para driblar isso, e as reformas são muito tênues. Elas duram enquanto há pressão social, e há algumas mudanças e volta, né, com mais pressão ainda sobre os trabalhadores. Então, o caminho das reformas pode ser um caminho, pelo menos, para apaziguar, né, o sofrimento que muitos vivenciam? Sim, né, mas essas amarras se mantêm, né, os dados continuam atuando contra a gente. Gente, os dados são utilizados o tempo todo. Cada vez que você vai na farmácia e oferece o seu CPF para comprar um medicamento, para ter um descontinho, né, para saber se você tem um desconto, está construindo um banco de dados do seu perfil de medicamento ao longo dos anos, que provavelmente vai estar sendo vendido para planos de saúde, de forma que aqueles que têm um perfil de maior consumo de medicamentos vão ter planos de saúde mais caros, nem vai saber por quê, que é sempre um cálculo automatizado que a gente não sabe, não tem acesso exatamente por que alguém teve o plano aprovado ou negado, né? Ou seja, tem criatividade aí? Tem gestão aí? Tem administração aí? Tem, não é um problema de gestão, né? É uma gestão muito bem feita, voltada para fins específicos, que se volta contra a grande maioria da população, dos trabalhadores. E o outro caminho, dá um ok ali, transformação.
Eu pus transformação para ficar mais ameno, mas, na verdade, o que eu queria foi revolução. Pus o símbolo do Yin em Yang, porque um revolucionamento das condições que vivemos atualmente não vai trazer o paraíso na Terra, né? Não é agora vamos todos dar as mãos e cantar Imagine All the People, né, dos Beatles. Novas contradições certamente vão emergir, por isso que eu trouxe o Yin e o Yang, porque a realidade é permeada de contradições. Então, o revolucionamento das relações sociais que vemos atualmente provavelmente trará novas contradições com as quais lidaremos. Contudo, a gente espera que sejam contradições menos danosas à vida em sociedade, à perpetuação da vida na Terra, né, a uma otimização dos recursos materiais, ambientais, né, e humanos, né. Então, a gente espera-se que essa transformação traga contradições que permitam uma vida em sociedade mais humanamente saudável, vamos se dizer assim, né? Mas certamente, se a administração é sempre um ato político, é sempre permeado de interesses, né? Divergências de interesses continuarão existindo, mas a gente pode dar caminhos melhores para a gente viver em melhor harmonia com o nosso ambiente, né, da Terra. Ok? Obrigado, gente. Passei um pouquinho o tempo. Espero que tenha sido aí proveitoso para vocês. Obrigada, professor David. A gente já tem algumas perguntinhas aqui, eu só queria fazer alguns comentários. Quando você fala o tempo inteiro de dados, e o pessoal no chat estava até comentando, nossa, isso é muito Black Mirror, etc. Eu me lembrei muito dos meus alunos de SIG, Sistemas de Informação Gerenciais, que quando a gente vai falando isso, a gente vai estudando, eles vão ficando cada vez mais eles não, né? Nós vamos ficando cada vez mais surpresos e perplexos com o quão esses dados eles são importantes para as empresas. Antes de passar para as perguntas, eu queria só fazer algumas ressalvas, né? Não tão, como eu posso falar, não tão diretas em relação à questão das plataformas digitais, mas mais ao início da tua exposição, que eu acho que é sempre interessante a gente ressaltar. Primeiro é quando tu trouxe teu histórico acadêmico, né? Essa cria da administração, que nem o pessoal diz na administração raça pura. Eu fiquei pensando assim que é muito interessante você mostrar esse histórico, você trazer esse histórico para a gente pensar que o aluno de administração, e não só de administração, enfim, de qualquer outro curso, ele pode ir além da aparência sempre, né? Ele pode ir além do que aquilo que é exposto dentro de sala de aula. E a administração, eu acho que é um grande exemplo disso, justamente porque a gente fica sempre na aparência do negócio, sempre na ideia de retorno econômico, de que a empresa tem que ter um retorno econômico e tal. E foi até algo que você comentou, né? Que essa é uma limitação. Quando a gente pensa nessas organizações. E aí isso me lembrou também que, primeiro, que é importante a gente pensar nisso, e me lembrou um grupo que existe na UFPE, lá do campus Agreste, do CAA, que é o grupo Vivências, que as professoras desse grupo elas estão sempre trazendo outras discussões para dentro da administração, sempre pensando a administração, a organização, a gestão de um modo geral para fora desse retorno econômico, pensando em realmente vivências, né? Então eu achei só interessante trazer isso aqui. Eu vou começar a colocar as perguntinhas, tem algumas que são mais direcionadas à questão da... Nossa, me deu um branco agora? São mais direcionadas à questão das plataformas digitais, né, com a relação de trabalho, com as relações de trabalho, e outras são de falas mais gerais que você trouxe. Eu vou fazer um bloco de 4 perguntas, depois eu vou colocando o restante, certo? Certo. A primeira pergunta é de Thaís, ela fala, David, boa tarde. Tu consegue ler a pergunta, David? Sim.
O que você acha dessas empresas que dão muito aos funcionários, mas também exigem muito de produtividade? Tu vê isso de forma boa, ruim? Teria como melhorar essas relações, essa relação? Eu acho que aqui a Thaís está se referindo a quando você falou de empresas tipo Google, que ora elas dão ali um videogame para você se divertir, né? É aquela passada de mão assim na cabeça, mas por outro lado tá ali te cobrando o tempo inteiro. Thaís, se você quiser colocar Sim. aqui tá sobre isso. A outra pergunta é do Diego. Ele perguntou se a inteligência artificial pode contribuir para o desemprego estrutural. Depois veio Thaís de novo. Outra pergunta: essas empresas como Uber, iFood e afins, teria como elas se responsabilizarem pelos prestadores de serviço? Tipo, isso tornaria essa fonte mais burocrática? Ou seja, como se os prestadores de serviço pudessem se tornar trabalhadores ligados de forma direta a essa empresa. É isso, Thaís? Se tu puder esclarecer essas perguntas no chat. E aí, a quarta pergunta que eu vou deixar nesse bloco, porque aí depois veio o Alexandre que fez mais duas, eu não sei bem se é uma pergunta. É uma pergunta, sim. O Mauro ele falou: o avanço tecnológico oportuniza o aumento do mais valor absoluto, professora Deise Ferraz, sequestra a subjetividade. Será que ele puxou isso do texto da professora Deise? Fiquei com essa dúvida agora. E aí ele questiona: o senso crítico está em extinção com as mídias digitais? Quer começar por essa? Sim, gente. Eu já ia esquecendo. Podem colocar o nome, tá? Para a gente computar a presença de vocês. Podem colocar o nome no chat. Vamos começar por essas e depois a gente vai para as de Alexandre e Deisiane, que estão aqui na lista. Perfeito. Então, Thaís, o que eu acho das empresas que dão muito para os trabalhadores, mas, por outro lado, exige muito? Bom, para mim, essa é uma das amarras da administração, porque prende as pessoas, né? Se a gente for usar o contexto de felicidade, né? Parece muito filosófico, muito aberto, mas vamos pensar no conceito de felicidade. Será que a gente era menos feliz quando não existia redes sociais, né? Ou celulares, smartphones, ou TV, smart TV? Será que a gente era menos feliz com isso? Geralmente as pessoas vão dizer que não. Né? Na verdade, eu vivia mais no momento que eu estava, claro, tinha menos acesso, pessoas que estavam. Porque há algo que não é meu, né? Muitos já falaram isso, que de certa forma essas tecnologias da informação e comunicação, elas aproximam os distantes, mas distanciam os próximos, né? Então, essas empresas, como que elas garante essa produtividade? Muitas vezes elas vão te oferecer maiores salários. Claro, gente, eu não vou ser hipócrita, né? Dentro das condições que temos atualmente, ter um bom salário hoje, pelo menos um patamar mínimo, te garante um certo conforto, né? Ter uma boa casa, pelo menos ter um carro para poder não pegar o transporte urbano que da sua cidade pode ser ruim, né? Pode propiciar momentos de lazer, uma viagem, ok, um mínimo te garante conforto. Mas você tendo, se você já tem esse mínimo e você triplica isso, provavelmente você vai ter acesso às mesmas coisas, só que num nível mais elevado. Então, a sua TV, que era de 42 polegadas, agora é de 60 polegadas. O seu carro, que era um Ford Ka de 25 mil, agora é uma Range Rover de 150 mil, né? Tá, você vai ser mais feliz porque você trocou de carro, porque não ter carro nenhum provavelmente vai te trazer infelicidade, né? Te vai deixar mais presa no transporte público, ou enfim, pegar 2, 3 transportes, tá ruim. Agora, uma vez que você tem a locomoção, melhorar o seu meio de locomoção te traz mais conforto, mas não necessariamente sua felicidade vai triplicar. Então, o que acontece? Eu vejo que essas plataformas, elas sugam a gente pelos vícios de novidades, essas plataformas, não, essas grandes empresas de tecnologia sugam a gente por essas novas novidades, esses novos confortos, mas que não necessariamente se reflete uma melhoria total de qualidade de vida. Porque se você está tendo acesso a esses novos bens de consumo, mas trabalha hora extra, tem que trabalhar final de semana, tem um WhatsApp que fica chegando mensagem o tempo todo, você tem que se perguntar se vale a pena, de fato. Então, eu vejo isso como uma prisão, um vício, né? Por um lado, isso pode te trazer mais conforto, mas por outro, você vai se acostumar rapidamente com esse novo padrão de vida, e
você pensar em perder esse padrão de vida parece algo totalmente insustentável, que não dá para viver. Tanto que muitos trabalhadores ditos como bem-sucedidos acabam entrando em depressão, e alguns que perdem emprego, ou muitos no próprio emprego cometem suicídio, né? Então, é sempre um ponto a se pensar, se esse aumento de produtividade acompanhado do aumento de remuneração ou de acessos a bens de consumo, seria de fato estar se revertendo em qualidade de vida. Eu acredito que não vale a pena. Segunda pergunta. Diego, a inteligência artificial e o desemprego estrutural, né? Olha, se a gente pensar que o Mesaros já falava em desemprego estrutural desde a década de 70 e 80, né, não é algo recente, mas é algo que pode perpetuar e dificultar ainda mais as saídas em relação a esse desemprego estrutural. Gente, se a gente pegar o livro do Taylor, Frederick Taylor, Administração Científica, lá do início de 1900, ele mostra a sua experiência e mostra na fábrica onde ele aplicou a administração científica que ele conseguiu quadruplicar a produtividade, reduzindo trabalhadores, né? Então, desde Taylor. Ok, você vai me dizer, professor, mas alguns negócios fecham e outros abrem. Alguns são dispensados da indústria A e a indústria B e C cresce e nasce. Isso não é mentira, mas não cresce, não nasce na mesma proporção, né? Você desemprega 1.000 aqui e surgem outras indústrias que reempregam 500. Então, sim, vai promovendo um desemprego estrutural e que a saída vira essa economia dos bicos. Mas esses bicos, essas entregas, essas formas de trabalho, elas redistribuem uma riqueza social já existente, mas não tendem o crescimento dessa riqueza. Então, prende essas pessoas nesse tipo de trabalho, porque outros não se tornam mais disponíveis, né? Reforça essa ideologia meritocrática do empreendedorismo e cada um por si. Então, se você deu errado, é porque você tem que se esforçar mais e a administração vira um ato de fé, né? E prossegue, então, essa situação de desalento, né? E, de fato, contribui, sim, para o desemprego estrutural, porque cada vez você precisa de menos trabalhadores para fazer as mesmas coisas. E as novas indústrias que surgem não reabsorvem trabalhadores com a mesma força do que aqueles que são dispensados. Então, para isso, dentro da perspectiva reformista, são políticas públicas de educação, de fortalecimento da ciência, né, de protecionismo estatal da indústria, né, de restrições a monopólios, né, restrição à remessa de lucros para o exterior, para reinvestir na infraestrutura do país, a saída desenvolvimentista, que continua preso a muitas das amarras que vivemos atualmente, mas pelo menos possibilita uma remediação. Fora isso, é revolucionamento das relações sociais e, de fato, acabar com a iniciativa privada dos meios de produção, né? Ninguém vai tomar o computador na sua casa e no seu carro, mas se você for dono de uma organização, essa expropriação significaria que você não tem mais o poder de sobredeterminar ou acumular dinheiro a partir do trabalho de outros. Thaís, né? Essas empresas podem se responsabilizar, nessas plataformas podem se responsabilizar pelos trabalhadores? Olha, Thaís, em termos jurídicos, em termos de infraestrutura, nunca foi tão fácil saber a jornada de trabalho. Afinal, a gente sabe o tempo que o trabalhador está trabalhando, o disponível para o trabalho, de acordo com o próprio login dele no aplicativo. Então, seria muito fácil para as empresas e para a Justiça do Trabalho ter acesso ao período que cada um dos trabalhadores encontra-se vinculado a cada uma das empresas às quais eles prestam serviço. Então, já saiu de decisão judicial, duas decisões, né, favorecendo os trabalhadores, dizendo que a Uber deveria pagar os direitos trabalhistas. Algumas empresas de entrega já estão se responsabilizando, né, oferecendo um seguro contra acidentes, né? Grande parte hoje dos trabalhadores, eles têm que ter um MEI, né, um cadastro microempreendedor individual, que garante ao menos o auxílio-doença, né, e uma aposentadoria. Então, possível mas imagina, se você é um entregador que tem o seu padrão de consumo, né, em R$ 2.000, contar com esses auxílios é receber menos de 1.000. E é isso, vai conseguir manter o consumo que você tem, pagar as contas que você contraiu, garantir a criação dos filhos, né? Provavelmente não.
Porque possível né? A gente consegue fazer isso, mas é um de difícil controle, né? Mas as empresas podem sim se responsabilizar. Tornaria o serviço, a atividade mais burocrática, poderia assustar as empresas. Uma vez a tecnologia existe, se algumas dessas empresas saem do Brasil, podem ter certeza que outras surgirão, né? E há algumas iniciativas do cooperativismo de plataforma, né, o que mais prende esses trabalhadores a uma maior precariedade do trabalho, né, uma maior pauperização do trabalho, é depender, né, das plataformas enquanto os agentes que determinam o seu trabalho, por que não, então, os próprios trabalhadores financiarem uma plataforma que gerencia o trabalho deles? É uma alternativa, submetida à insegurança e à concorrência com outras empresas, né, que talvez elas não consigam lidar, mas são alternativas, né? Mas, de novo, contradições tentam existir, né? A gente tapa o buraco de um lado e outros buracos surgem do outro, né? Tanto que grande parte das reivindicações recentes dos trabalhadores de aplicativo, eles não estão exigindo carteira assinada, eles estão exigindo melhor remuneração, eles estão exigindo, né, o mínimo para a sobrevivência. Eles não estão pleiteando, grande parte deles não estão pleiteando essa proteção do Estado, até por uma ideologia liberal que tem fortalecido nos últimos tempos, né, que diz que carteira assinada é conformismo, né, algo desse sentido, está ganhando um aspecto negativo, né, uma revalorização subjetiva, com respaldo na objetividade, de que o bom é ter aparência de empreendedor, ruim é ser assalariado com carteira assinada, que isso O tipo, bom é ser CNPJ. é, Eu vou passar para a do Mauro, que é sobre o o senso crítico. senso crítico está em extinção? Não, não está em extinção. Temos vários debates sobre, né, o avanço tecnológico, o sequestro da subjetividade. A gente está enfrentando muitas contradições, até mesmo no campo do crítico, né, que tem assegurado o seguinte, se as plataformas forem a partir de iniciativas de empoderamento da periferia, está ok, né? Ou de reforços, por exemplo, plataformas para empreendedores negros. É uma iniciativa bacana para remediar o desemprego, a condição de opressão que estão submetidos ainda mais? Sim, né? Mas temos que ter a crítica por trás disso, e essa crítica existe, né? Mas há debates divergentes mesmo dentro do campo que se diz da ciência crítica. Mas não está em extinção, porque há algum período no passado que ela teve mais forte do que é hoje? No meu entender, não. Ok. Obrigada, David. Eu vou passar para as outras perguntas de Alexandre e Deisiane. Alexandre colocou duas perguntas. A primeira é se você considera que as donas, donos de restaurantes se associarão aos entregadores e entregadoras na disputa, uma vez que as plataformas digitais também impõem controle sobre as suas operações. E aí a segunda questão dele é se você considera que estas e estes trabalhadores conseguirão enfrentar estas organizações ou precisarão buscar alternativas a elas. E aí a Deisiane, ela questiona... Oita, passei da Deisiane sem querer. Ela questiona se, professor, a plataforma do CS, que é o Couchsurfing, é atualmente paga, mesmo para aqueles que não queiram ser certificados pela rede. O que pensa acerca disso? Primeiro, considerando o propósito da mesma, ou seja, considerando o propósito da plataforma, e segundo, considerando o contexto da pandemia. Certo. Quer ir para essas três ou quer mais alguma? Na verdade, eu tenho outras questões que o Alexandre colocou, mas assim, não são diretamente perguntas, né? Ele apontou alguns questionamentos. Eu vou colocar aqui só para a gente já mandar. O Alexandre, à medida que você foi falando, ele foi colocar que até mesmo a alternativa à mecanização e aumento do esforço de trabalho nas fábricas foi o setor terciário, especialmente pela informalidade de serviços. E que com o avanço da inteligência artificial não haveria previsão de novas formas de incorporação destes trabalhadores. Aí depois também veio o Rafael comentando que esse modelo de uberização parece muito totalizante, assim como esse modelo neoliberal de gestão do país. A relação entre essas plataformas e a gestão pública pareceu uma luta inócua. E aí o Rafael falou uma coisa interessante, que já baixou aqui o seu trabalho, publicado na EBAP.
Obrigado. Ele vai ler, que é um texto excelente para contribuir com essas discussões sobre uberização. Vamos voltar então para a primeira pergunta lá do Alexandre. No Certo. início. Opa. E assim, se você considera, né, os donos de restaurantes podem se associar aos entregadores nessa disputa ao grande capital. Eu acredito que é uma possibilidade, mas eu acho que ainda não há esse senso de consciência de classe entre os próprios donos dos pequenos restaurantes. Por quê? A gente percebe que eles teriam que, de fato, ter algo como uma organização de classe, né, dos pequenos proprietários de restaurante, e teriam que contratar ou ter acesso a bons trabalhadores de tecnologia da informação, por exemplo, para criarem uma plataforma própria para eles. Né? Contudo, a gente teria essa plataforma própria em concorrência às plataformas tradicionais, né? que pelo capital que eles já têm acumulado, né? Pelo ganho de escala, pela gama maior de estabelecimentos a eles vinculados, consegue ter vantagens competitivas. Então, por exemplo, se eu sou o iFood e eu conseguir acumular milhões de reais a partir de fundos de investimento, eu percebo que estou sendo ameaçado por essas novas pequenas associações, provavelmente o que eu vou fazer? Eu vou sair colocando descontos, cupons que quem arca prejuízo sou eu mesmo enquanto iFood, ou seja, cupons que a própria plataforma assume o ônus justamente para poder quebrar. Por quê? Porque uma empresa desse porte, ela consegue sobreviver por um ano arcando com esses prejuízos para poder quebrar as pequenas. E as pequenas conseguem sobreviver um ano contra essas grandes sem esse capital de giro, né? Então, é um desafio enorme. Então, poderia passar, então, por essa associação de pequenos produtores locais, né, com os entregadores, né, e ainda um serviço forte de propaganda e consciência social para tentar conquistar os corações dos consumidores. Mas essa é uma alternativa muito difícil, porque nem a lista negra de trabalho escravo de grandes varejistas da moda foi impeditivo para que a maioria da população continuasse garantindo a existência e perenidade dessas empresas listadas na lista de trabalhos análogos à escravidão. Então, essa história do consumo consciente por si só é uma alternativa que eu acredito com menor potencial de sucesso. Qual que é o outro? Greve, piquete, né, break dos apps, que eu acredito que gera um incômodo social mais forte, uma maior reflexão, né, da população. Segunda pergunta, né, esses trabalhadores conseguirão enfrentar essas organizações ou precisarão buscar alternativas a elas? Espero que ocorra ambos, né, tanto o enfrentamento quanto a busca por alternativas, né? Se essas alternativas pudessem ser a união da classe trabalhadora como um todo, entendendo que o avanço tende à pauperização de grande parte da população, seria excelente. Mas que alternativas é essa? Os próprios trabalhadores criarem suas redes de plataformas, né? Desafios para isso inúmeros, até porque, usualmente, os melhores profissionais de tecnologia da informação já são recrutados na faculdade por essas grandes empresas, né? Contudo, seria uma forma desses trabalhadores se rearranjarem localmente para tentar novas possibilidades. Mas, de novo, sem mudanças na base estrutural, né, de qualificação, de investimento em novos setores, em organização produtiva, né, o Brasil tinha tanto a crescer, por exemplo, nosso transporte público é principalmente rodoviário. Imagina o quanto que seria positivo para um país de dimensões continentais como o Brasil, que nosso transporte fosse principalmente por meio ferroviário, que é muito mais eficiente, consegue transportar uma carga muito maior numa única viagem, né, consumindo menos e atendendo melhor a população. A rede de metrô, que no Brasil é pífia, né? Quantos trabalhadores seriam necessários para isso? Quanta nova formação e investimento seria para isso? Mas, claro, isso seria combater o monopólio, né, de gasolina, né, de empreiteiras para estrada, de ferrovias, né, um campo político, né, que é muito pesado. Então,
a alternativa para os trabalhadores, dependendo só desses trabalhadores, mantendo como está, é muito difícil. Agora, desses trabalhadores desses setores específicos. Agora, se a gente considerar a classe trabalhadora como um todo, a gente tem saídas enquanto projeto de país. Por isso, eu não acho a questão da discussão da gestão pública como inócua. Eu acho que justamente está na base estrutural que oferece o ambiente no qual os trabalhadores atuam, né? E entender que esses trabalhadores são parte dos esforços necessários para a mudança dessa gestão pública. Vamos para a Deisiane? Vamos. Couchsurfing. O Couchsurfing ele surgiu como uma iniciativa sem fins lucrativos. Inicialmente era gratuita, tanto para as pessoas que ofereciam hospedagem quanto para aquelas que se hospedavam. Depois, o que acontece? Couchsurfing é capitalizado por fundos de investimento, né? Gente, como é que é o ditado? Quem paga o jantar pede. Enfim, quem está pagando as contas pede o retorno, né? Então, a partir do momento que o Couchsurfing se torna capitalizado, há até uma reação de muitos consumidores da rede, de muitas pessoas vinculadas à rede, como um boicote contra o Couchsurfing, por achar que está deturpando os valores, né, comunitários de uma comunidade em rede, né, que era a promessa do Couchsurfing, para se render a uma lógica do lucro. A partir daí, hoje, por exemplo, quem oferece hospedagem tem que pagar uma taxa para poder ser vinculado ao Couchsurfing, mas, se eu não me engano, é uma taxa fixa. Não é quanto mais hospedagens você faz, mais você tem que pagar, ou mais a empresa lucra. É algo que eles dizem como relativo às despesas operacionais do Couchsurfing, mas houve reação de muitos consumidores falando que isso ia contra o que eram os valores da empresa, né? Mas, é claro, a partir do momento que ela é capitalizada, então ela vai investir em divulgar propagandas, né, na sua plataforma, tentar fontes de receita e o que é o próprio serviço de recepção e informação de sentimento comunitário é só o meio necessário ou o discurso que é vendido para poder atrair maior lucratividade para o negócio, né? Mas, claro, que se essa busca por lucratividade for muito ostensiva, né, ou não tão sutil, né, a tendência é que os consumidores se revoltem e outras plataformas surjam e se tornem mais atrativas. Mas o Couchsurfing ainda tem sobrevivido a essa lógica, tentando lidar com essa mediação aí, de trazer um retorno financeiro e ainda tentar transpassar essa lógica de comunidade global que se hospeda entre si, né? Então, o que eu penso disso? Considerando o propósito e o contexto da pandemia, não sei como está o Couchsurfing agora nesse contexto da pandemia, e nem se é prudente continuar mantendo o serviço de hospedagem de viajantes num contexto de pandemia. Espero que eles sejam responsáveis e tenham suspendido esse período de esse tipo de serviço, ainda mais nas zonas de risco, de maior risco. É isso. David, o Alexandre ele lembrou aqui o ditado, não existe almoço grátis. Era isso que você estava tentando lembrar? Não existe almoço grátis. E quem paga a banda escolhe a música. Eu nunca ouvi, mas ok. Se eu inventei agora, tá dentro do contexto. Tá dentro do contexto. Muitíssimo obrigada, David. Você quer falar alguma coisa, fazer alguma argumentação final? Se alguém gente, tiver mais alguma pergunta também. Muito obrigado novamente pela oportunidade. É sempre um prazer discutir sobre isso, trazer essas reflexões críticas. Eu queria que, no meu período de graduação, tivesse tido mais contato com essas discussões, tal como foi a da palestra da professora Daisy, da professora Janaína, e tal qual eu imagino que vai ser ano que vem. Mas espero que vocês tenham essa oportunidade. Não acredito que essas discussões críticas sejam para nos decepcionar enquanto profissionais ou aspirantes a profissionais da administração, mas que sejamos menos ingênuos quando nos inserimos no ambiente organizacional. Sei que o nosso campo de atuação profissional pode ser cerceado, ter uma margem de manobra não muito grande, mas ainda assim, se eu não posso, no meu atual momento, ir contra a lógica no qual eu estou inserido, que pelo menos eu não seja um agente que a reforce ou que a torne ainda mais ostensiva e prejudicial para o nosso convívio em sociedade, né? Então, se eu não posso, nesse momento, revolucionar, pelo menos que eu não contribua tanto para que ela seja tão perversa.
Muitíssimo obrigada, David. Eu acho que esse seu recado final fica aí para a gente, não só da administração, né, mas para as outras áreas pensarem sobre. E é isso, eu agradeço mais uma vez ao professor David pela explanação. Próxima semana a gente tem o professor João Areosa, da Universidade Nova de Lisboa, né? Ele vai, apesar de ser de fora, Lisboa, ele fala português, então dá para a gente entender tranquilo. Ele vai falar sobre segurança do trabalho, e é isso, né? Trazer essa discussão sobre segurança do trabalho agora em tempos de pandemia, porque quando a gente pensa, a princípio, como é que eu vou estar seguro no meu ambiente de trabalho, num contexto de pandemia, obviamente, por razões óbvias, e mais de um modo geral, como é que essa segurança acontece? Ela acontece? Existe uma boa má gestão aí? Ele vai trazer essa discussão para a gente. Muito obrigada mais uma vez, David, e a todo mundo, quem já colocou o nome na lista, já está computada a presença. Ah, uma coisa que eu acabei de lembrar também. Aliás, o monitor daqui lembrou pra gente, o Bruno lembrou, que a próxima live ela já tá no ar, né? Já tá no ar, sim, já tá programada para entrar no ar. Então, para ninguém se esquecer, pode vir e ativar o sininho aqui do YouTube, que aí no horário que a live começar você já vai ser lembrado. Além dos nossos e-mails também, que estão chegando aí na semana e no dia das apresentações. É isso, muito obrigada. David, vou te agradecer pela milésima vez. Obrigada também às pessoas que participaram, que interagiram e que estão aqui assistindo, mesmo que caladinhas, certo? Então, até a próxima quarta. E é isso. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um beijão.